Será que eu preciso ter alguma religião específica para poder jogar tarô? Ou será que é uma coisa livre? Vem comigo que eu já vou te mostrar. Eu já leio tarô há alguns anos e eu tô cansada de escutar a mesma coisa, principalmente porque eu tenho algumas amigas católicas e também evangélicas, né? E eu já escutei muitas vezes, não é nem, acho que preconceito, é mais uma dúvida real, do tipo, ai, não, porque isso é coisa assim, você tem que ser espírita, né? Ou você tem que ser do candomblé, ou tem a ver com macumba. As pessoas, elas confundem muito as coisas, porque vem também de uma falta de estudo. Eu sou uma pessoa que mesmo não fazendo parte de algumas religiões, aí eu sempre quis entender qual era a fé, por que que acreditavam, no que eles realmente creem, e enfim. Porque eu acho importante a gente ter esse discernimento, né? Mas as pessoas, elas acabam englobando tudo numa coisa só. É a macumba, candomblé, é tarô e magia e tudo a mesma coisa. E não é nada a mesma coisa, tá? O que que é o tarô, gente? Tô até com o meu aqui. O tarô é um tipo de oráculo. E os oráculos, eles existem desde que o mundo é mundo. Desde que existiu humanidade, começou a existir oráculo. Desde o Egito Antigo, são as primeiras informações que foram datadas aí, onde haviam já pessoas que utilizavam oráculos como base aí para poder tomar suas escolhas, decisões, principalmente os altos sacerdotes, as pessoas que detinham o poder, porque eles acreditavam que quando uma pessoa que era muito ali, vou falar o termo mediúnica, mas eles não usavam esse termo, era outro, uma pessoa muito conectada com a espiritualidade, conseguia ler alguma coisa ali com os oráculos que eles tinham na época, que não era o tarô, então eles tinham que seguir aquilo. E isso existe há muito tempo e passou por muitas gerações, e passou pelos povos ciganos, e passou pelos povos africanos, enfim. E cada um foi desenvolvendo o seu tipo de oráculo. E tem gente que joga búzios, tem gente que lê borra de café, enfim, é tudo oráculo, né? E, inclusive, os oráculos que já existem, gente, são só manifestações, porque se a gente pegar umas pedrinhas, umas rochinhas ali que eu achar e intencionar, falar isso aqui vai me trazer a resposta que eu quero saber, e a pergunta minha é essa, e eu vou entender que se a pedra cair assim, a resposta é essa, e cair daquele jeito, a resposta é aquela, então isso eu acabei de fazer um oráculo, e qualquer um pode fazer um oráculo. Não é atrelado a fé e nem religião nenhuma, porque não foi uma religião que criou, não foi uma fé que criou. Foram vários povos diferentes, de lugares diferentes, que decidiram que eles precisavam de uma resposta além do que os olhos conseguiam ver. Eles precisavam de uma resposta de alguém mais evoluído, com uma consciência um pouco mais expandida. E foi daí que os oráculos surgiram. É porque, gente, o tarô, ele não vai pegar informação que necessariamente um ser elevado, um espírito ali vai te trazer. Não, eu sei que tem muita gente que pensa isso, mas não é. E a gente acaba caindo nesse erro porque sim, tem pessoas que pedem ajuda a um ser específico, a Maria Padilha, algum ser que eles entendem ali que tá ajudando eles na hora das cartas, e de fato eu acredito que eles ajudam mesmo, não é que eu não creio nisso, mas não precisa. Não é necessário. Tem gente que acende vela, mas não é necessário. Percebem? Porque o oráculo é uma coisa que é inerente ao ser humano. Ele consegue pressentir aquilo que ele deve fazer, ele consegue pressentir aquilo que é o melhor para ele, aquilo que vai acontecer. Gente, todo mundo tem essa capacidade, só que nesse planeta a gente fica um pouco deturpado com tanta coisa, tanta informação e tanta gente, que a gente precisa ainda, em alguns momentos, de uma ferramenta externa, como o tarô, para poder mostrar aquilo que a nossa alma já sabe. Mas ela sabe, entendeu? Então, qualquer um consegue acessar essas informações que estão disponíveis ou dentro da gente, quando só envolve nossa vida, etc. Ou até, por exemplo, quando a gente pergunta alguma coisa de outra pessoa, como que o tarô consegue, ou outro oráculo, né, consegue pegar o que vai acontecer e, enfim, acontecimentos assim. Porque, gente, a gente parte do pressuposto, isso não é religião nenhuma que ensinou pra mim, coisas que a gente vai aprendendo com muitas pessoas que trabalham nesse meio, né, e que de fato faz sentido todo mundo tem seu campo energético, a Terra tem seu campo energético, todos nós vivemos dentro da mesma malha quântica, pois todos nós somos filhos do mesmo ser, e não importa o nome que você dá para esse ser, mas é um criador. Então somos todos conectados. Por conta disso, a gente consegue acessar informações nossas que tá lá na frente do futuro, que já se passou, do inconsciente do outro, daquela pessoa e dessa pessoa. Então é por isso que funciona. Percebe que não tem a ver com fé nenhuma? Agora você fala: mas a minha religião não acredita nisso. Bom, então tá tudo bem, mas eu convido quem nunca jogou um oráculo, tentar. Você não precisa comprar deck de tarô, mas tenta, pega alguma coisinha ali. Tem gente que usa pêndulo.
funciona. Não é tão preciso quanto as 78 cartas que eu tenho aqui, mas funciona. Tem gente que, enfim, é burra de café e tal. Respira fundo, faz uma pergunta e fala: bom, se sair desse jeito eu vou entender que é isso, se sair daquele jeito eu vou entender que a resposta é aquela. E faz ali, joga pedrinha, ou faz algum desenho ou na água, a água vai para um lado quer dizer aquilo, a água vai para o lado quer dizer outro. Gente, tem uma, assim, quantidade exorbitante de oráculos que as pessoas fazem todos os dias e elas vão continuar fazendo, porque a gente sempre vai querer saber alguma coisa que às vezes a gente não consegue acessar naquele momento naturalmente. Falando nisso, o tarô, ele é realmente necessário, qualquer outro oráculo? Não é necessário, é uma ferramenta de ajuda, mas necessário ele não é e nunca vai ser. Porque, como eu já falei, a resposta de verdade vai estar sempre dentro da gente. Inclusive, isso aqui não pode ser um vício. Você não pode ficar viciado em perguntar tudo para as cartas, porque você acaba perdendo a capacidade de se escutar. E você não pode fazer isso, isso é muito perigoso. Acaba que você vira dependente. Eu já vi muito consulente meu, inclusive, acabar sendo dependente do tarô, porque ela não se escutava mais. Queria tomar uma decisão, era só com nas cartas. Queria falar alguma coisa, era só com base nas cartas. E apesar de ser uma grande ajuda, a gente não pode esquecer que nós também sabemos a resposta daquilo. É só calma, se concentra, respira. O que que meu interior diz sobre isso, né? Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham compreendido. Me conta aqui sua opinião nos comentários. O que que você acha sobre isso, sobre esse assunto, que eu vou adorar ler. Um beijo.